A franquia Creed é uma série de filmes que se concentra em Adonis Creed, filho de Apollo Creed, o famoso adversário de Rocky Balboa no filme Rocky, o Lutador. Por mais que tente lutar contra sua própria natureza, Adonis acaba seguindo os passos do seu pai no boxe, enquanto lida com suas próprias batalhas e dificuldades pessoais. You're gonna do it. Let's go now. Fala, meus haters! Estamos aqui, Saulão. Hoje é tan. E vai jogando, vai, Não, e vai jogando, vem. Não, é tan. Desculpa. Agora sim. É que eu tava na zona de perigo, entendeu? Eu vou me apresentar como Quando eu fosse Vinícius Creed. Tá bom. Eu sou Saulo Balboa. Ô, louco. E esse é o canal o quê? Plot Twist. O canal de sucesso, né? Bom, galera, hoje a gente tá aqui pra fazer a franquia Creed, Saulão. Por quê? Porque o Creed 3 está no cinema. E a gente quer passar todas as informações pra vocês, deixar vocês fresquinhos pra ir pro cinema só acompanhar e se deliciar com lutas de alto... Como que eu posso falar? De alto nível, né? Alto nível. Na realidade, galera, não é que a gente quer ajudar vocês, não. A gente quer aproveitar o hype. Essa é a verdade. Não vou mentir, né? né? E a gente viu que vai lançar aí o Creed 3, aí a gente quer ter muito vídeo. A gente falou, vamos falar da saga? Vamos! Por quê? Porque também, de certa forma, vai ajudar vocês. Porque se você é um cara que ainda não assistiu o Creed 1 nem o Creed 2, e você quer aquele resuminho porque você vai levar a gatinha lá pra assistir, que ela é viciada, você pega o resuminho aqui e fala, nossa, já assisti, gostei pra caramba, vamos assistir o 3? Aí você vai lá no cinema. Porque você ajuda a gente e a gente te ajuda. Exato. Ou seja, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Vamos pedir Importante. no início, no meio e no fim. Exatamente, Né? porque nós é brabo. Mas é brabo. E você, que às vezes já assistiu já faz muito tempo e você quer relembrar, essa chegou a hora, né? Falando de Creed, Nascido para Lutar, como você próprio costuma dizer, esses filmes eles são meio que um spin-off do filme principal. Então lá atrás nós tivemos a franquia ou a saga do Rocky Balboa. Muito né? boa, excelente, né? Muito bom, né? Então o Rocky, o Lutador, ele foi um filme que ganhou 3 Oscars, né? Foi o filme de maior sucesso, talvez, do Sylvester Stallone. Uhum. E lá conta a saga dele como um cara que ele era lutador amador e ele queria fazer uma luta, né, com um lutador profissional que era o Apollo Creed, né? O que acontece com o Apollo Creed? Ele perde essa luta, eles têm uma revanche, eles viram amigos, né? No Rocky 4, né, que é o mais famoso, assim, talvez é o que mais eu mais legal, gosto. né? É o que eu mais gosto. Eu também é o que mais gosto. Numa das lutas, né, entre o lutador Ivan Drago e o Apollo Creed, ele acaba morrendo. Só que nesse período, até chegar nesse ponto, o Apollo Creed, ele dá uma aprontadinha, Vini Boy. Ele pula a cerca no casamento. Danadinho. E aí ele tem um filho fora do casamento. O nome desse filho é Adonis. Creed. Exatamente. Ele já nasceu com o nome Creed na sobrenome dele? Não. Então Não, ele era porque ele Adonis foi alguma coisa. ele era qualquer Adonis qualquer Silva. coisa. Qualquer coisa. Adonis Silva. E é aí que começa a história do Creed Nascido para Lutar. Esse filme ele se passa lá no comecinho, onde mostra o Adonis vivendo em orfanatos, instituições, porque até então, né, como ele foi abandonado, né, quando o Apollo morreu, talvez a mulher que ele se envolveu viu que não ia conseguir nada, tal, o pai mandou para adoção. E aí o moleque ficou de instituição em instituição e arranjando treta, sendo rebelde e tal. E um belo dia, ele tá lá arranjando uma treta e aparece uma mulher. Aí a mulher pega, chega lá e fala, eu quero visitar esse menino aí. Aí na hora que ela chega pra trocar ideia, vê que o moleque é tudo, né, desconfiado e tal. E ela começa a trocar uma ideia e ele fala, quem que é você? Ela acaba revelando que ela foi mulher do Apollo e que ela tem interesse de adotar um moleque. E aí, o que ela faz com o moleque? Adota ele. Adota e leva pra casa. Isso, cuida e dele. ela, né, obviamente por ser viúva de um cara que foi campeão mundial, ela tem muita grana. Ele acaba tendo um valor educacional muito forte, entra numa empresa grande e tal, só que não é muito a dele. Porque depois que ele descobre que ele é filho do Apollo, ele tem umas lutas que ele faz meio que na... Ele meio que se encontra no boxe, né? Ele
ele acaba fazendo boxe, ele vê que ele tem potencial para aquilo, e ele se encontra no boxe e ele decide que ele quer fazer aquilo. Tanto é que ele pede demissão, onde ele estava sendo promovido, né, Salão? Exatamente. E a mãe dele fica até surpresa. Ela fala, você tava para ser promovido, você pediu demissão? Ele falou, eu me achei. Eu vou lutar boxe. A mãe não aceita isso uma boa, né? Fala, cansei de carregar seu pai aí, ó. Ele mancando, não conseguia nem subir as escadas, tive que limpar a bunda dele. Você quer que aconteça a mesma coisa com você? E aí ele pega e fala o quê? Quero. Dane-se, vou atrás do meu sonho. Eu vou pra lá, entendeu? Vou lá pra conhecer as ruas, né? Relembrar o tempo que eu vivia correndo de instituição em instituição. Sou do gueto, chego de Mustang. Exatamente. Só que aí ele virou um riquinho playboyzinho. Aí quando ele vai lá na academia pra treinar com o Duck, só que o cara fica meio com preconceitozinho, né? Porque ele virou riquinho, almofadinho. E aí ele pega e fala assim, nossa, eu consigo lutar sim. Aí ele sobe no ringue e ele fala bem assim, ó, duvido alguém acertar minha cara. Se alguém acertar minha cara, eu dou um Mustang. Aí ele pega e dá um pau no maluco mesmo que não consegue acertar a cara dele, só que tem um maluco que é promissor. Sobe no ringue e faz o que com ele? Dá um couro nele. Dá um pau, ele acerta a cara esse dele e leva o Mustang. E aí, Vini Boy, ele percebe que ele precisa de alguém pra treinar ele. Vou falar com o meu tio. Rock Balboa. Aparece lá na quebrada do Rock, né? E aí ele tá vendo lá num barzinho, lá onde tem os enfeites do Rock, umas fotos e tal, e ele tá lá admirando e aparece o Rock. Aí ele pega e já começa a puxar um assunto, né? Faz essa luta aqui no 13º round, que aconteceu isso, pá. Ele, Você conhece a história? Eu falei assim, E eu fiquei sabendo que teve uma luta aí, uma revanche que foi escondida, ninguém viu, quem venceu? Aí o Rock já fica assim, como é que você sabe dessas coisas? Aí ele pega e fala assim, você não sabe quem eu sou? Aí ele pega e fala, você é o primo do Apollo? Ele fala, não, meu irmão, eu sou filho. Sou cria. E aí eu quero que você me treine. Aí o Rock pega e fala assim, não vai dar bom. Não é legal, não quero voltar pra essa vida, eu tô sossegado, porque o Rock ele leva uma vida sossegada. Vem pra cá, tá, né? Ele é simples, tem um restaurante, meio solitário, né? Mas ele tem uma vida que ele leva lá onde ele é admirado na vila dele. Na quebrada. Ele não aceita treinar com Adonis Creed. E aí o que ele faz? O próprio Adonis vai fazer, dane-se, então eu vou treinar sozinho. Só que pela persistência, né, dele ficar treinando na academia lá, sem nenhum apoio, um belo dia, Rock pega e fala assim, beleza, filho, você quer que eu te treine? Vamos treinar. Só que você vai ter que dar duro, entendeu? E aí começa a melhor parte do filme, né, Salão? Quando eles realmente, o treinamento, porque lembra as antigas. O que eu gosto desse filme do Creed é que ele trabalha muito com referências antigas. Então mostra o Rock fazendo aqueles treinamentos que ele fazia lá no Rock Lutador. Ele lembra muito, ele passa a impressão de ser um Rock moderno, sem ser uma cópia, entendeu? Tipo, ele meio que já inicia a passagem de bastão, né? Vamos colocar assim? Exato. E aí a melhor parte, que é a parte dos treinamentos, é de uma pessoa que não tem dinheiro. E aí ele tem que correr atrás da galinha, tem que ficar pulando corda, tem que ficar correndo na rua, né? E aí o que acontece? Um belo dia, teve um cara que acaba sabendo que esse maluco tá treinando e que é o filho do Creed. E aí chega no Rock e fala assim, mano, nós vamos promover uma luta. Vamos hypar? Vamos bombar? Vamos hypar? Né? E aí tem um maluco que ele é campeão mundial, só que ele já tinha sido preso, ficou 7 anos preso e tal, e ele ia ter uma luta, né, com outro cara, que foi o cara, inclusive, que bateu nele e pegou o Mustang dele, e eles iam ter uma luta pelo cinturão. Só que na hora de fazer a apresentação, ele dá um soco no queixo do cara, e ele é, tipo assim, a luta não acontece. Ele é processado e tal. E aí a única solução que eles veem de promover isso aí, que é a despedida do cara, é fazendo uma luta com o filho de um campeão mundial. E aí o Rock meio que reluta tal, pá, mas acaba aceitando. Então esse é basicamente o enredo do Creed 1, Nascido pra Lutar. Eu gosto bastante, né, dessa premissa do filme. A gente vai falar um pouquinho mais no final sobre o nosso parecer dos dois. E tem a sequência Vini Boy, que é o Creed 2. Tem uma história mal acabada, Saulão, que é o que você já contou no início desse primeiro filme, que é a questão do Apollo Creed com o Ivan Drago. E fica uma história meio que mal acabada, porque o Ivan Drago, ele matou o Apollo e quem se vingou foi o Rock Balboa, né? Então, todo mundo quer ver a revanche de um Creed, Saulão, de um Creed nessa treta. Na época, o Sylvester Stallone foi muito inteligente, porque ele aproveitou que eles estavam num pós-Segunda Guerra Mundial, né? Já tinha passado um certo tempo. E os Estados Unidos, junto com a União Soviética, eles viviam naquela Guerra Fria,
que é a Guerra Fria? É uma guerra que ela não acontecia porque um tinha medo do outro. Porque ambos tinham armas nucleares, né? E ficava um com medo do outro Um atacar. ameaçando o outro, falando, eu tenho isso, você tem isso. E eles faziam guerras de tecnologia, quem ia primeiro na Lua, quem não sei o que e tal. Tinha essa briguinha entre eles. De um lado o comunismo, do outro lado o capitalismo. E aí o Rocky aproveitando o Sylvester Stallone aproveitando esse hype, ele criou um inimigo, que é um cara da Rússia, que é o Ivan Drago, que é um cara sanguinário, assim, lutador forte, mesmo que vai pra matar. Inclusive o Saulo tava mostrando a foto, ele falou, mano, olha o tamanho do Rocky e olha o tamanho do bicho é um monstro. Do Dragon, bicho mano, é um monstro. muita diferença de tamanho. E aí eles criam um inimigo em comum, e aí antes de acontecer a luta entre o Rocky junto com o Ivan Drago, tem a luta do Apollo. E o Apollo, ele faz muito, no filme é engraçado, que ele faz muito o que o Anderson Silva fazia na época que ele era, né? Provocação, né? Isso, provocando, dançando e tal. Só que o Ivan Drago, ele não quer saber de conversa. Ele vai lá e fala assim, eu não tô aqui pra brincadeira, meu irmão. Pá! E começa a bater no Dá maluco. porrada, o negócio dele é E aí ele começa realmente a levar a luta muito a sério, que era uma luta teoricamente festiva, alguma coisa assim de apresentação e tal, não era uma coisa muito séria. Ele realmente começa a bater. Quando o Apollo começa a levar muito a sério, ele sabe que já é tarde demais. E mesmo que ele fosse pra cima, ele vai continuar apanhando. E aí chega um determinado momento da luta que o Rocky pega e fala assim, mano, eu vou jogar a toalha, velho. O Rocky tem que fazer uma escolha, né? Eu jogo a toalha e acabo com a luta, só que o Apollo, ele fala pro Rocky no meio da luta, fala, ó, se você jogar a toalha, eu te mato, porque eu não quero que você pare essa luta de jeito nenhum. Não é pra você parar. E o Rocky, ele não para. E aí que dele. vem a fatalidade. Tanto é que o Saulo falou, como o Saulo já disse pra mim, off, o Rocky é julgado por isso até hoje, né, Saulo? Ele se sente julgado. Eu não sei se ele é julgado, mas ele se sente... Não, ele é julgado. Ele é julgado, inclusive, no Creed 2, os caras falam isso. É verdade. Pega e fala assim, ele não quis jogar a toalha e ele é condenado, e ele é criticado por isso até hoje. Então, só que ele não conta a história. Então o Rocky, ele foi meio que injustiçado e tal, mas se fosse um amigo meu, dane-se se meu amigo ia me odiar. Eu ia jogar a toalha. Tem que jogar. Acho que o Rocky errou. Mas eles têm esse negócio de hombridade, que não sei o que, não sei o que. Frescura. Aí o que acontece? Passa-se um tempo, o Rocky, ele treina, né? Tem aquele treino muito louco e tal, e ele consegue derrotar o Ivan Drago. Só que aí, na história do Creed 2, fala sobre o que aconteceu depois dessa luta com o Ivan Drago. Ele foi um cara que ele ficou escanteado, foi uma vergonha pra nação, porque envolvia mais do que uma luta, era Guerra Fria, era Estados Unidos contra a União Soviética. E aí o cara, ele é esquecido. E ele resolve voltar para os Estados Unidos pra justamente falar assim, ó, agora é o seguinte, meu irmão, eu tenho um filho, ele luta pra caramba, ele tá batendo em todo mundo e eu quero uma luta com Adonis. Por quê? Porque o Ivan Drago vai recuperar o nome Dragon lá na Rússia. Porque você tirou tudo de mim. Você tirou minha família, você tirou a minha reputação, a minha dignidade, né? Minha esposa não me quer mais, só tenho um filho. Não, é verdade. A esposa abandona ele. Só que aí o Rocky, né, malaco e tal, ele pega e fala assim, mano, eu não vou participar disso. Só que aí já tá tudo armado. Aí tem um carinha que ele já promove a luta, chama o cara na TV, fala assim, ó, será que o Adonis vai querer participar da luta? Porque é mais um Creed, será que ele tá com medo que vai acontecer a mesma coisa? Só que o grande problema do Adonis é que ele é muito emocionado, né, Saulo? Ele vai muito pelo calor do momento, ele não aguenta muito levar desaforo, né? Igual o pai dele, né? Parece muito o pai dele. Né? Mas é uma questão de honra, né? Você é provocado, né? O cara matou seu pai e fala que você é um covarde, é a chance que você tem que se vingar, né? E aí o cara, ele sente essa necessidade. Só que no Creed 2... o que acontece? Lá no 1, ele conhece uma menininha, né? Que é a Bianca. Ele tem um romancezinho, é muito bem trabalhado isso, tal. E ele se conhece, que é uma menina que ela é cantora, tem um problema de surdez. E aí eles se envolvem, se casam. E no Creed 2, a menina já tá grávida, né? Já tá pra ter um filho. Um filhinho. E aí ela pega e fala assim, pelo amor de Deus, não cai nisso, é só provocação, os caras estão querendo publicidade, que não sei o quê. Só que ele fica pilhado com aquilo, ele fala assim, não, vou participar. Ele chega no Rock e fala assim, Rock, tio, eu preciso que você me treine. Aí ele pega e fala assim, eu não vou te treinar. Se for pra isso, eu não quero que o filme se repita. Eu já perdi seu pai, não vou perder você. Ele fala assim, não, mas eu quero que a sua história vai ser diferente, o tempo é diferente. Aí ele pega e fala assim, se você quiser treinar, você treina sozinho. Eu não vou te treinar. Aí ele fica revoltado e fala, tá bom, não preciso de você, sou campeão mundial mesmo, vou treinar. E aí ele começa a fazer o treinamento dele, a rotina e tal, e eles vão pro embate. E o que dá? Só que aí, o que acontece? Ele não tá inteiramente preparado, né? E ele começa a apanhar muito na luta. Apanhar muito. E chega num determinado momento que ele tá todo arrebentado
E eles vão, acho que pro último embate lá, e o cara percebe, né, que ele já tá com um problema aqui do lado, né, na costela, e ele dá justamente nessa costela. A partir do momento que ele bate aqui, o Adonis já tá pra cair. Aí o juiz pega e fala pra parar. Só que ele, né, como ele é... venenosinho. Ele é covarde, né, tanto quanto o pai dele, né, ele é meio do mal, o juiz para a luta, mas mesmo assim ele dá um gancho daqueles do Mortal Kombat. Pau! Manda pra outra dimensão? Assim, ó, manda pra outro estágio? e aí o cara desaba, fica lá no chão, e acaba que ele ganha a luta, naturalmente ele ia ganhar a luta, só que, pelo fato dele dar o gancho e o G já ter apitado, ele é desclassificado. O que acontece? Adonis fica meses, né, internado, tentando se recuperar com várias fraturas e tal, e o Rock resolve aparecer pra visitar ele. E ele fica meio putinho, Vini Boy. Ele fala, ei, você não me treinou, agora você tá aparecendo aqui, quem você pensa que é? Ele, desculpa, eu sabia que ia dar merda, que não sei o que e tal. Ele, não, eu preciso recuperar, sai daqui e tal. Só que aí eles acabam meio que se reaproximando, né, e o Rock, ele decide que ele vai ajudar o cara. E aí, quando ele fala assim, tudo bem, vamos treinar, só que nós vamos treinar do meu jeito, como a gente sempre faz, né? Um treinamento selvagem. Leva ele pra um deserto, assim, onde tem uns caras treinando, uns caras com bem cara de mal, assim, sabe aqueles malucos do Breaking Bad? Você é os gêmeos? Tipo gêmeos, isso. Pô, os gêmeos que não falam, né? Os mafiosos lá, não é mafioso, como é que é? Os caras do México que os caras falam? Eu esqueci o nome. Mano, mas aí aqueles caras com maior cara de mal, assim, pra treinar, e ele pega um pneuzão, assim, dá na barriga do Creed. Mano, é um negócio muito louco. Tem uma parte lá que eles colocam os caras numa rodinha os assim, treinamentos é sempre bom, né, mano? Treinamento raiz, entendeu? Pra ele ir lá pra Rússia, porque agora o jogo é na casa dos caras. Resolver a entendeu? treta. Então os caras vão fazer o jogo lá do outro lado. E aí o que acontece? Tal qual Rock 4, né? Ele vai lá pra Rússia pra lutar, todo mundo contra eles, e aí tem a revanche final. Só que aí termina bem. Por quê? Porque apesar de apanhar muito, no finalzinho, nosso amigo Adonis Creed consegue derrotar Ivan Drago. Tem que manter o clichê, né, Saulo? Porque um filme desse sem clichê não vale a pena. Você vai assistir um filme pro o herói perder no final? Eu não assistiria. Não gostaria de ver o Ivan Drago ganhar de novo 2 vezes do Apollo Creed. Exato. Do Apollo não, do Adonis Creed. Então é isso, galera. Esse foi o resumo. E agora nós vamos falar um pouquinho da crítica. O que a gente achou desses 2 filmes, né, Vini? Nossa nota, né? Falar um pouquinho e tal. Vamos lá? Posso começar? Vamos. Crítica. Vini Show, falando do Creed 1 Nascido pra Lutar. Gosto muito. Tem muito... Ele resgata muito do que tem um Rock, né? Porque, como você falou, é uma derivação, então não tinha como você fugir totalmente. Então você tinha que fazer uma transição, e essa transição foi muito bem feita. Só que ele tenta, ao mesmo tempo que ele faz muita referência ao filme antigo, ele tenta criar uma identidade própria. Então, além de ter muito... a trilha sonora puxar um pouco lá do passado, eles dão uma modificada e mescla, né, um pouquinho lá da trilha do rock com músicas novas. Conta muito a história do Adonis, o envolvimento romântico que ele tem, trata de um drama dele, que é muito bem explorado. Quando entra a parte do rock, né, do Sylvester Stallone, também uma transição muito bem feita, mostra o companheirismo dele. A parte que eu mais gosto, como eu acho que você também gosta, é a parte dos treinamentos. Tem uma parte que eu acho muito legal, que é quando ele tá correndo na rua, assim, e aí vem umas motos atrás, assim, do Adonis, né? E empolgando, né? Que ele que ele tá pra fazer a luta final. Aí ele para bem na casa do Rock, assim, fica pulando e fala, nós estamos aqui. Aí o Rock aparece, né? Eu gosto muito dessas referências e também da identidade que se cria. Então, pra esse filme primeiro do Rock, eu dou uma nota 8.5, porque realmente eu gostei bastante. Como eu sou um amante de rock, eu vou dizer que eu prefiro o rock do que Creed. Mas, esse primeiro filme, ele me fez reviver o rock, que antigamente a gente assistia muito, né? Principalmente a gente que é da década passada, né, São? Então, é que nem o Saulo falou, ele passou o bastão, mas ele não passou uma cópia. Ele traz muita referência, mas traz algo novo. Que é o que também nos estimula a assistir e gostar também, né? Sim. Ele traz músicas novas, também traz músicas das antigas, e a trilha sonora de todos os Creeds é sensacional. E uma coisa que eles acertaram muito, na minha opinião, Salão, foi a escolha de atores. Por quê? O Adonis, que é o Mike B. Jordan, ele tem um carisma.
que é o que o Sylvester Stallone tem. E aí ele conseguiu chamar essa responsabilidade pra ele, que é uma responsabilidade quando você tem que passar o bastão de um filme que é muito bem amado pelo público. Então, eu sinceramente eu dou um 9, acabo com o seu 8,5, porque eu acho excelente esse filme. No Creed 2, eu dou uma nota mais baixa. Já vou falar que é uma nota 7. Por quê? A premissa é excelente, né? Você relembrar o passado, você puxar uma revanche que teve. Eu acho sensacional. Só que eu acho que ele peca muito em outras questões. Aquela questão do romance eu já acho que não é bem trabalhado, junto com a Valkyria lá, né? Com a Bianca. A Valkyria do né? Thor. Muito bonitinha, excelente, filezinho, mas não gostei muito dessa transição. Faltou. O Dolph Lundgren, ele não tá muito, ele tá com aquela cara de velho, falando uns negócios nada a ver. A atuação dele não é boa, né? Eu achei muito fraco, né? E assim, o filme ele meio que se perde, né? Então, eu não sei. Eu acho que faltou um pouquinho de alguma coisa pra amarrar, sabe? Quando falta um elozinho assim pra ficar bacana. Fechadinho. Apesar de ter uma trilha boa e tal, então por isso que a minha nota é 7. Eu concordo com o Saulo, só que tem uma pegada aí que é a questão do coraçãozinho quando aquece, sabe? Porque tem aquela questão do Rock 4 que eu acho que quebrantou todos os nossos coraçõezinhos e foi uma revanche não, como que eu posso dizer? Foi uma vingança, né? Que todos nós esperávamos de um próprio Apollo, de um próprio Creed, né? Então eu vou dar uma nota 8, que eu achei bom. Não foi excelente. A trilha sonora também continua ótima, só que como o Saulo falou, ele não é só um filme de boxe, ele é um filme de drama. E faltou um pouco, né? Salão? Pra mim não faltou amarrar muita coisa aí. Mas é um bom filme, você não vai perder seu tempo. É um bom filme. A saga é boa, né? Mas é isso, esse é o resumo, né, do Creed 1, Creed 2. Deixa o que você achou também, se você assistiu, a sua opinião. Comenta, curte, compartilha. E é isso aí, galera. Nós vamos lançar o próximo vídeo falando exclusivamente de Creed 3, que já assistimos, temos o nosso parecer. E aí, se você acabou de assistir esse vídeo, já pode ir pro outro. Se ele já tivesse sido lançado no nosso canal. E assistir. Tá bom? Então, isso aí, galera. Abraços. É nóis. Tchau.